Olá, que Deus abençoe a todos poderosamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Gostaria de hoje dar continuidade àquele pensamento do vídeo anterior que falamos sobre o primeiro e grande mandamento de Deus. Vamos dar continuidade à leitura e falar também do segundo grande mandamento e a conclusão das palavras do próprio Senhor Jesus. Se você tiver com a sua Bíblia e quiser acompanhar, está lá no livro de Mateus, capítulo 22, o versículo 37. Vamos recapitular então, que diz: E Jesus disse-lhes: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, olha só, e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Aí ele continuou dizendo: Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então você vê, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, minha amiga, meu amigo, como a gente veio falando do amor que é sacrificial, o amor que tudo suporta, tudo espera, o amor que é paciente, o amor que é a entrega. Quando eu amo a Deus, então eu pratico este amor inteligente. E depois o segundo mandamento, o segundo grande mandamento que ele diz, né? Semelhante, ou seja, semelhante ao primeiro mandamento, o segundo mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo, ou seja, primeiro você se ama, primeiro você irá amar a si mesmo, primeiro você ama a si mesmo, ou seja, você cuida da tua salvação, você cuida da tua alma, você zela pelo corpo seu, que é o templo do Espírito Santo, então você é uma pessoa que sempre está ali cuidando da tua saúde, sempre está se alimentando bem, procurando fazer tudo que venha melhorar o teu corpo, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Você está se amando. E também, consequentemente, por amor a Deus, você faz o quê? Você sacrifica a vontade do seu corpo. Você deixa de fazer a sua própria vontade, né, sacrificando os desejos do seu coração para você agradar a Deus, que Ele é o primeiro, depois somos nós, depois o nosso próximo. Você vê que ele diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo, ou seja, o segundo maior mandamento, primeiro você se ama. Como que eu posso amar o meu próximo se eu não me amo, se eu não me cuido, se eu não me valorizo? Impossível, não tem como alguém amar o cônjuge, por exemplo, e não se amar. Quem não se ama não vai amar o próximo. Vai sempre se enganar, se iludir, vai sempre sofrer no amor, né? Mas se eu passo a me amar, se eu aprendo a me amar, a priorizar a mim antes de qualquer outra pessoa, então eu vou aprender a amar a próxima pessoa. Que o amor também é sacrifício. Você deixa de fazer, muitas das vezes, a sua própria vontade em prol da pessoa amada, no caso de quem é casado, né? E amar o próximo, por exemplo, se eu prezo a minha salvação, a minha prioridade é a minha salvação, então eu vou também transmitir a salvação para o meu próximo, porque esse é o segundo e grande mandamento que o Senhor Jesus deixou para todos que querem a salvação da alma. Continuando, ele conclui dizendo o seguinte: olha só, preste muita atenção. Ele disse: destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Preste muita atenção na conclusão dos mandamentos, dos dois maiores mandamentos, né? Então ele disse: destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Aí eu pergunto para você, minha amiga, meu amigo, como pode um ser humano cumprir toda a lei de Deus? É possível um humano comum cumprir a lei de Deus? Eu digo a resposta para você: é impossível uma pessoa comum cumprir a lei de Deus. Não tem como. Por que não tem como? Porque para cumprir toda a lei de Deus, primeiro que cumpriu toda a lei de Deus foi o próprio Senhor Jesus. E ele conseguiu cumpri-la através do batismo com o Espírito Santo. Ele deixou
como que nós conseguiremos cumprir toda a lei de Deus? Como que a gente vai cumprir a lei? Primeira coisa é morrer para a carne, morrer para o mundo, para as nossas vontades. Se você morreu para o mundo, para o pecado, então você nasceu de Deus, você tem o Espírito Santo, você recebeu o selo de Deus, você vai conseguir cumprir toda a lei, porque você vai amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma e o teu pensamento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então você vai cumprir toda a lei de Deus. E como que é que as pessoas não conseguem cumprir, pastor, toda a lei de Deus? Tem gente que se esforça, está na igreja, mas não consegue. Vira e mexe, ela se pega pecando, ela se pega fazendo o que é errado. Bom, eu separei aqui também o versículo da primeira epístola de João, no capítulo 3, o versículo 4. Eu gostaria que você acompanhasse este versículo que diz, qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Olha que forte essas palavras, em qualquer que pratica, não está dizendo qualquer que peca, porque pecar todos nós pecamos. Mas quem vive na prática do pecado, exercitando o pecado, amando o mundo, quem ama as coisas do mundo, esses não têm o amor de Deus. Você sabe que a transgressão da lei é a morte. Quando a pessoa ela deixa de cumprir a lei de Deus e não se arrepende, ela não se converte, qual é a consequência? Qual vai ser a condenação, a sentença para quem descumpre a lei? É a morte, a condenação no inferno e o lago de fogo e enxofre. Essa é a pura realidade. Todos que transgridem a lei, que praticam o pecado, está transgredindo a lei. É como, por exemplo, uma lei de trânsito. Você está caminhando ali no carro, no veículo, e está lá a placa lá. Limite de velocidade, 70 por hora. Então aquela via suporta uma velocidade até 70 km. E a pessoa ela não respeita a lei. E aí ela pega o seu veículo e ultrapassa essa velocidade de 70 por hora. Chega a 100, 120. O que vai acontecer? Se ela for pega por um guarda ou por algum radar, ela vai ser penalizada por causa que ali tinha uma lei. Essa lei que foi por ela transgredida. Então ela vai sofrer a penalidade, a multa, dependendo da situação, a apreensão do veículo, até a perda da sua habilitação, direito de conduzir um automotor, um veículo automotor, por causa da transgressão da lei. Porque existe lei que é proibido, por exemplo, roubar. A pessoa que é pega roubando, ela vai ser condenada e vai ser presa, julgada e presa. Cumprimento da lei. Se a pessoa é pega vendendo drogas, por exemplo, que é proibido, né? Então, ela está transgredindo a lei. Então, ela vai sofrer a penalidade da lei. Ela vai pagar essa penalização com o quê? Com a cadeia. Vai ser sentenciada, vai ser julgada e sentenciada. E vai ter que cumprir a lei. Porque a lei dos homens está aí para isso, né? E olha que essa lei é falha. Muitas das vezes ela falha. O sistema é falho. Aí eu pergunto para você, minha amiga, meu amigo, será que o sistema da lei de Deus vai ser falho? Será que Deus vai relevar muitas coisas porque a pessoa ela continuou transgredindo a lei? Esta é a minha pergunta. Por causa do pecado, a pessoa não quer abrir mão do seu pecado, dos desejos do seu coração, de fazer a vontade da carne, de amar as coisas do mundo, de seguir as propostas que o diabo tem colocado para essa pessoa. Ah, pastor, mas Deus é misericordioso. Ele é, mas ele é justo. Se tem uma coisa que Deus, ele é justo. Acima do amor, acima da misericórdia, Deus, ele é justo. O amor de Deus foi enviar o seu Filho Jesus para desfazer as obras do diabo, para que a gente se livre do pecado e venha fazer o que ele disse para Nicodemos. Ora, o que Jesus disse para Nicodemos? Para a pessoa, ela tem que morrer para nascer de Deus, para herdar, poder entrar no reino dos céus. Então, se a pessoa não morre, ela não nasce da água, não nasce do Espírito Santo, da palavra de Deus, ela não vai poder entrar no reino dos céus. Então ela será condenada por toda a eternidade. E eu gostaria de colocar também mais uma palavra aqui para vocês, muito forte mesmo. Está lá em 1 Coríntios,
capítulo 6, versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 6, e o versículo 9, que diz assim, ó. Preste muita atenção. Não sabeis, vou colocar aqui na tela para você acompanhar também. Ele diz, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Você vê que Paulo aqui ele está fazendo uma pergunta, né? Uma pergunta. Ele diz, não vos deixe enganar. Não vos deixe enganar. O diabo é o enganador. O diabo trabalha com as propostas de acordo com a vontade do nosso coração, porque o coração ele é corrupto, ele é enganador, o coração ele procede às fontes do mal, né? Tudo sai do coração, adultérios, fornicação. Jesus falou que do coração procedem as mortes e tantas outras coisas, maus pensamentos. Mas vamos focar neste versículo aqui, ó. Então ele dá uma lista. Então ele diz: nem imorais, nem idólatras, nem os que se entregam, aliás, nem os adúlteros, né? Nem os que se entregam a práticas homossexuais de qualquer espécie. Preste muita atenção nessas palavras. Paulo está dizendo uma lista das pessoas que não vão herdar o reino de Deus, porque vivem praticando o pecado, a injustiça. Os injustos não vão herdar a salvação. A pessoa que é imoral, a pessoa que é idólatra, que não abandonou a idolatria, os adúlteros que vivem adulterando, seja na traição, no casamento, seja adulterar o resultado, seja adulterar o que for. Nem os que se entregam a práticas de homossexuais de qualquer espécie, vê homem com homem, mulher com mulher e tantas outras coisas terríveis. Às vezes a pessoa ela pensa, os cristãos são homofóbicos, eles têm preconceito. A gente não tem preconceito, a gente recebe todo dia na igreja pessoas que praticam todo tipo de pecado. E a gente não está aqui para julgar ou condenar, mas é nossa obrigação pregar a verdade, a palavra de Deus, a verdade que liberta, que salva. Como está dizendo, se a pessoa não abandonar essas práticas, o que vai acontecer? Bom, vamos ver o versículo 10, que diz assim, ó, nem ladrões, nem avarentos, nem viciados em álcool ou outras drogas, nem caluniadores, nem estelionatários herdarão o reino de Deus. Então você vê, minha amiga, essa lista que é grande, essa lista que mostra com muita clareza ladrões, pessoas que roubam, os avarentos, né? A pessoa que é avarenta, é apegada aos bens materiais. E viciados em álcool, a pessoa que bebe, enche a cara, ela é viciada, ela não consegue ficar sem. Você pode ver que o viciado ele tem o costume de dizer que não é viciado. Ah, eu não sou viciado, mas não fica um fim de semana sem beber. Não fica um dia sequer sem fumar um cigarro. É um vício de droga. Cigarro é droga. Cocaína, maconha, êxtase. São drogas, são substâncias químicas que levam a pessoa a se tornar viciados. Está aí dizendo. Nem, olha só, viciados em álcool ou outras drogas. Qualquer tipo de droga. Tem gente que é viciada em calmante, viciada em remédios, que ela não consegue se ver sem. Aí está dizendo que não vão herdar o reino dos céus. Não vai herdar a salvação. Né? Os caluniadores, pessoas que falam mal, criticam a autoridade, criticam o próximo, ou no trabalho são os invejosos que querem tomar o lugar dos outros e fica ali fazendo fofoca, picuinhas, dizendo a mentira, né? Os caluniadores, estelionatários, você vê pessoas que se envolvem com algum tipo de estelionatário, que querem se passar por alguém que não é, enfim, enganar, né? Falsificar, coisas da natureza. Ele diz que não herdará o reino dos céus. Por isso que o próprio Senhor Jesus ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E é o que eu quero que você entenda aqui, minha amiga, meu amigo. Se você ainda pratica algum pecado, você não abriu mão dos seus pecados, você até diz que ama Jesus, você crê em Deus, mas olha para a sua vida.
no seu íntimo, no seu interior. Se examine. Se examine, faça como Paulo falou, para a gente se examinar. No momento da Santa Ceia, por exemplo, ele diz para todos se examinar, para ver se realmente estamos na fé, em obediência à palavra de Deus. Você está na igreja, mas você ama o mundo, você ama as coisas que o mundo te oferece. Não tem como, minha amiga, meu amigo, você servir a dois senhores. Ou você vai agradar um e aborrecer o outro, ou vice-versa. Ou você agrada a Deus ou não agrada. Ou você é de Deus ou você não é de Deus. Não existe meio barro, meio tijolo. Não existe o crente Raimundo, né? O pé na igreja, outro no mundo. Perdoa quem chama Raimundo aí, mas é uma expressão dito que nós temos um popular, né? Muitas pessoas estão assim, divididas. Divididas em o altar ou o mundo. E porque vive nessa situação, o mal tem prevalecido e muitas pessoas, elas sabem que estão sendo enganadas. No fundo, elas estão sendo enganadas pelo seu próprio coração. O próprio coração que é maldoso, que é maligno, que é enganoso, né? Como o próprio Senhor Jesus, ele ensina, ele orienta que o coração do homem, quem o conhecerá? Né? Jeremias fala, né? A gente tem que ter essa consciência de fazer sempre o que é certo, o que agrada a Deus, o que é bom, o que é puro, o que é santo, o que mostra a grandeza de Deus na nossa vida. A gente deve priorizar sempre, sempre agradar, servir a Deus. Por exemplo, olha o que o Senhor Jesus ele diz aqui em Mateus, no capítulo 15 e no versículo 9. Ele diz sobre o coração que procedem as coisas más, as coisas más. 19 aqui, desculpa. Aqui, ó, o 19. Porque do coração, olha só, procede os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Você vê do coração. Me admira ver uma pessoa que ela diz: "Ah, eu quero seguir o meu coração". Quem segue o coração está perdido. Sobre tudo que nós devemos guardar, Jesus disse: guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Ande em espírito, em fazer a vontade do Senhor. Amém? Deixo essa mensagem aqui para vocês, para que você venha meditar e refletir e fazer uma autoanálise de como está a sua vida, a sua comunhão com Deus. Deixa-me fazer uma oração em teu favor. Se possível for, onde você estiver, fechar os teus olhos. Em nome do Senhor Jesus, nosso Pai, meu Senhor, eu oro em favor desta pessoa que recebeu estas palavras, palavras que desperta para que não sejamos mais enganados, porque o diabo é o enganador. Tudo que ele oferece neste mundo é para enganar o ser humano, para que venhamos, meu Pai, amar este mundo e, consequentemente, perder o teu amor. É impossível alguém que ama o Senhor amar o mundo, ou alguém que ama o mundo amar o Senhor, ou ama o mundo e tem o teu desamor, ou vice-versa, ou ama-te e desama a este mundo, as coisas deste mundo, o pecado, os desejos do coração, da carne. Meu Deus, eu oro para que o Senhor venha desfazer as obras do diabo, que muitas das vezes está agora, neste momento, escravizando esta pessoa no pecado. O pecado que está sendo praticado do vício, da prostituição, do adultério, da fornicação, o pecado da blasfêmia, o pecado do orgulho, essa pessoa que não consegue mudar, mas tem o desejo, meu Pai, de ser diferente. Então ajuda esta pessoa, desfaça agora, Senhor Jesus, toda a obra do diabo que estiver sobre a vida deste povo. Eu repreendo todos os espíritos imundos e ordeno no nome de Jesus, todo mal saia agora da vida desta pessoa. Seja livre de toda a obra do diabo, pois foi para isto que se manifestou o Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus, para desfazer as obras do mal. Seja livre. Que você tenha forças agora para se entregar para Jesus, para fazer a vontade do nosso Senhor.
Eu abençoo, meu Pai, cada uma dessas pessoas, entrego nas tuas mãos, que verdadeiramente eles sejam libertos, livres e possam caminhar na caminhada da fé, rumo à salvação das suas almas. Sejam todos iluminados e abençoados em o nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém. Graças a Deus. Vou ficando por aqui. Peço a Deus que Deus ele venha abençoar a sua vida, ele venha te iluminar, te fortalecer cada dia mais e mais. Que Deus abençoe vocês e até a próxima em nome de Jesus.